Você sempre quis aprender Photoshop, mas acha isso uma coisa do outro mundo? Então fica ligado aqui nesse vídeo. E aí, tudo tranquilo? Eu sou o Homero e esse é o canal Traceja. Então, sobre o Photoshop, é sempre um pouco assustador quando a gente inicia algo novo, né? E no começo, o programa também pode parecer uma coisa do outro mundo, quando olhamos todos aqueles botões, aquele monte de detalhes, funcionalidades. Eu lembro que eu olhava para esse tipo de programa também e pensava, será que isso é realmente para mim? Porque eu sou de uma época que fazia meus trabalhos de arte sempre à mão livre, ilustrações, mas faltava sempre aquele passo seguinte para eu conseguir me profissionalizar. Era um período que não tinha muitos tutoriais online, assim, espalhados por toda a internet como tem hoje. Eu pegava um livro enorme na biblioteca e ia seguindo página por página e fazendo no computador. Mas vai por mim, tudo é uma questão de tempo. Com treinamento, dedicação, vai dar tudo certo. Mesmo com o domínio do software, tem pessoas que vão se dar melhor com montagens, outras com criação de layout, com web, com tratamento de imagens, ilustrações. O importante é ter um foco e descobrir o propósito do Photoshop dentro da profissão que você quer seguir. Nesse primeiro vídeo eu vou dar um panorama geral da área de trabalho, dos painéis, das ferramentas, nada muito aprofundado, só mesmo para quebrar o gelo de quem nunca teve contato com o programa. Então antes de mais nada, se inscreve aqui, aí você não perde nada dos conteúdos que eu vou colocar também sobre esse tema. Vamos lá pro programa? Então pessoal, eu estou aqui já com o Photoshop aberto, essa é a versão CC 2020. A tela inicial ela pode variar um pouco de acordo com o tipo de conta que você tem na Adobe. Em versões antigas, já entrava diretamente na área de trabalho, mas agora tem essa tela inicial com algumas funções de acesso rápido, né? Um menu aqui na lateral esquerda. Você tem os tutoriais para assistir. Acho que é bem interessante, principalmente para quem é iniciante. Temos essa opção Home com os itens recentes, os arquivos que você abriu recentemente para acesso rápido, e algumas outras opções que, como eu disse, podem variar de acordo com o tipo de conta que você tiver. Aqui os botões para abrir um arquivo existente ou criar um novo. Eu vou criar então um novo. Percebam que temos algumas opções já, alguns formatos específicos aqui, né, pré-definidos, por exemplo, para foto, para impressão, para ilustração, web, para celular, filme e vídeo também. São os formatos mais usuais do mercado. Eu acho que é uma função bem interessante, bem bacana, que foi colocada no Photoshop, porque às vezes a gente esquece algum formato específico, né, então ele já tem aqui pronto para você utilizar. Mas você pode determinar também o formato que você quiser aqui na lateral direita, com essas opções para abrir um arquivo novo. Eu vou colocar primeiramente um nome para o nosso arquivo. Aqui então a gente pode colocar o formato que quiser, eu vou deixar nesse formato que está mesmo, 1920 por 1080 pixels. Aqui dá para selecionar a unidade de medida. Também se vamos utilizar em formato paisagem, retrato, e aqui colocar a resolução. O modo de cor também eu vou deixar em RGB, que é utilizado para vídeo, mas a gente pode, por exemplo, colocar em CMYK, que é para impressão. E aqui a cor de fundo da nossa área de trabalho também eu vou deixar em branco. E eu vou clicar aqui então para criar um novo arquivo. Pronto, temos aqui então a nossa área de trabalho. Numa visão geral, dividindo de um jeito bem simples, podemos ver aqui em cima a barra superior com os itens de menu. Abaixo, a barra de controle, que está diretamente ligada nessa barra aqui na lateral esquerda, a barra de ferramentas. Ou seja, dependendo da ferramenta que tiver acionada, a gente vê ali que mudam as opções que aparecem na barra de controle. Aqui na nossa lateral direita temos os painéis, que estão divididos meio que em caixas, né, nesses módulos, que a gente consegue mudar a visualização através dessas abas. Também dá para você tirar ele, arrastar com o mouse aqui, trabalhar com ele solto da forma que quiser e colocar de volta no lugar. Na verdade, esse formato de área de trabalho ele pode variar um pouco de acordo com o tipo de configuração que você estiver usando no momento, mas o princípio básico da disposição é esse. Como vocês perceberam, meu Photoshop está em inglês, porque foi assim que eu aprendi desde o início. Então, para mim fica um pouco estranho usar em português, eu acabo ficando um pouco perdido. Mas a verdade é que algumas ferramentas a gente acaba chamando com nome em português, outras em inglês. Agora, se me perguntar qual delas seria melhor utilizar, na verdade eu sugeriria utilizar na versão em inglês.
porque ela é mais usual, né? Você vai encontrar mais ela no mercado de trabalho. Acredito que vai facilitar muito a sua vida com outros softwares também e com os termos propriamente da área. Porém, não se preocupe, porque nada impede de você se dar bem na área também se tiver mais facilidade de aprender com a versão em português. A área de trabalho também tem um sistema de abas que dá para a gente ir alternando se tiverem vários arquivos abertos e dá para arrastar e trabalhar com ela solta, né? Com a caixa solta, e você consegue arrastar para cima aqui e colocar ela de volta no lugar. Eu vou colocar uma imagem no nosso arquivo. Basta então arrastar ela segurando com o mouse, vir aqui no programa e soltar na tela. A imagem ela vai ficar com esses pontos de controle para conseguir redimensionar e manipular, né? Daí é só você arrastar e ajustar de acordo com a tela, só lembrando sempre de ver se sua imagem tem a qualidade suficiente para o formato que você está utilizando, né? E aperta aqui nesse tick ou Enter para você confirmar a ação. Se não estiver aparecendo esses pontos, aqui você pode vir na barra de controle, tem uma opção ali que você consegue acionar, pois assim fica mais fácil de você conseguir usar. Dando uma passada rápida aqui pela barra de menu, temos o primeiro item, o File, arquivo, que é típico como em outros programas, com opções de criar novo, abrir um arquivo, também com os arquivos recentes, salvar como, exportar. Tem também umas opções específicas do programa e algumas mais avançadas, dá para imprimir. Dá para ver que ao lado de cada item tem um seu atalho que a gente vai pegando com o tempo e que ajuda na agilidade com o trabalho. Eu vou salvar o nosso arquivo, então. Note que em tipos temos os formatos que ele permite salvar, os mais usuais, JPEG, PNG, PDF, entre outros. E temos aqui o PSD, que é o formato nativo do programa. Eu vou salvar nesse, então. Nesse menu ainda tem uma opção bem interessante e importante de utilizar, que é o salvar para o web. O grande diferencial aqui é que conseguimos salvar um arquivo otimizado, mais leve para usar na internet. Dá para ver aqui a versão original e a otimizada. É imperceptível a diferença e tem alguns padrões de imagem típicas para web, JPEG, PNG, GIF e as configurações também de cada uma. Então, para quem trabalha com sites, redes sociais, é sempre bom usar essa opção para exportar as imagens. Bom, no menu Edit, temos também os tradicionais desfazer, refazer, o famoso Ctrl Z, que é muito utilizado aqui, porque quando estamos criando, é natural esse processo de experimentação, né, de tentativa e erro. Então, o Ctrl Z é uma função essencial aqui, ele é o grande salvador da pátria, muitas vezes, nesse programa. Temos também o copiar, colar especial. Temos uns itens aqui de transformação da imagem também. E algumas outras opções aqui das preferências do próprio programa, que a gente consegue alterar. Em Image, temos os modos de cor, os mais utilizados, como eu já disse, RGB para vídeos e CMYK para impressos. Os ajustes que podemos aplicar no tratamento das imagens, brilho, cor, contraste, saturação, por exemplo, essa caixa de brilho e contraste, ela abre aqui e a gente consegue ajustar. Tem também essa outra opção, Image Size, podemos ver e alterar as dimensões do arquivo, a resolução, a imagem, a unidade de medida. Também essa outra opção é o Canvas Size, que você pode alterar o tamanho da tela sem mexer na imagem. Por exemplo, eu vou colocar aqui então uma outra medida, 5.000 por 5.000 pixels, a gente dá OK. Perceba que a tela aumentou, né? Mas a imagem continua no mesmo tamanho. Então eu vou dar aqui um Ctrl Z para voltar ao original. E nesse menu tem ainda umas opções de cortar, duplicar, rotacionar também. E podemos fazer o espelhamento vertical, horizontal da imagem, né? Mudar ela de lado. Aqui em Layer ou Camada, temos várias opções para trabalhar. O painel de camadas é esse aqui na direita. Para você que não sabe o que são camadas, imagina como se fossem várias folhas empilhadas, algumas delas com transparências ou com partes recortadas, onde você consegue ver o que está por baixo. E o conteúdo das folhas juntas é que vai compor a nossa imagem. Nesse menu podemos ver aqui, tem abrir uma nova camada, duplicar, podemos também deletar,
fazer a exportação de uma camada, renomear. Todas essas funções básicas, algumas dessas funções a gente consegue fazer diretamente também no painel das camadas, que eu vou mostrar daqui a pouco. No menu Type temos os ajustes de textos. Aqui podemos habilitar os painéis também com as configurações de texto, parágrafo, alterar a orientação, aplicar distorções, carregar e encontrar as fontes que estão faltando no layout, alterar o tamanho da visualização. Quando tiver algum texto selecionado no arquivo, essas opções aqui também vão ficar acionadas. Esse menu de seleção, Select, basicamente seleção é quando você delimita uma área onde vai trabalhar, recortar, aplicar algum ajuste. Então aqui permite selecionar, inverter essa seleção, desselecionar, né, tirar ela, modificar a seleção, transformar. Em Filter temos os filtros, os efeitos que podem ser aplicados. Tem uma série de possibilidades, né? Elas podem ser combinadas. A gente consegue ter uns resultados bem interessantes nas artes a partir desse menu. Tem opções de distorções, ruídos, desfoque. Por exemplo, então eu vou aplicar aqui um Gaussian Blur, que é um tipo de desfoque que a gente consegue controlar a intensidade dele. Ele abre essa caixinha. Aqui eu consigo ajustar a intensidade do efeito. E você consegue visualizar diretamente já na imagem, deixando esse preview aqui acionado. O 3D ele é um menu que permite a importação e edição de modelos tridimensionais, né? É possível controlar a iluminação, textura, cores e uma série de recursos. Essa opção, se você tiver alguma versão mais antiga de Photoshop, provavelmente ela não vai estar aqui no menu, porque ela foi inserida nessas versões mais recentes. O menu View, se por acaso algum elemento que você estiver utilizando não estiver aparecendo na tela no momento, pode ser que ele esteja desabilitado aqui. Basicamente é um menu que vai exibir ou esconder alguns recursos. Por exemplo, a régua que vocês estão vendo aqui ao redor da nossa área de trabalho. Eu consigo desabilitar ela aqui. E também clicar na mesma opção para mostrar novamente. Um outro exemplo são as linhas guias, que a gente pode arrastar aqui a partir da régua. Elas servem para delimitar a área de trabalho, fazer alinhamentos dos objetos, das imagens que estamos usando. E também conseguimos deixar elas visíveis ou ocultas através desse menu View. No menu Window, em Arrange, podemos alterar nessa opção a forma de exibição dos arquivos que estão abertos. Em Workspace, dá para alterar a própria área de trabalho. Tem alguns formatos já pré-definidos que mudam a disposição dos itens na tela de acordo com o tipo de projeto que você estiver trabalhando. Por exemplo, eu vou colocar aqui essa opção 3D. Percebam que ele seleciona automaticamente alguns painéis que vão ser úteis quando você estiver trabalhando com cada tipo de projeto. Para Graphic Web, por exemplo. Aqui outra opção para Motion também, então ele já seleciona automaticamente os painéis que você vai utilizar. Isso porque você não vai precisar de todos eles habilitados sempre. Tem alguns que têm funções muito específicas. Aqui na direita, no canto superior, tem essas opções também. Eu vou deixar nessa opção Essentials, que é a mais utilizada. Nesse menu ainda temos uma lista com todos os painéis que podem ser habilitados ou desabilitados, clicando aqui nessas opções. Aqui no menu Help temos várias informações sobre o próprio programa e também os tutoriais. Na direita, então, ficam os painéis. Aqui, como eu disse, depende muito do que vai estar habilitado e temos muitas opções. Tem esses painéis relacionados aqui em cima com seleção de cores. Nesse aqui, o Color Picker, podemos escolher a cor nessa barra deslizante. E aqui nesse quadro, selecionar os tons. Se clicar nesses quadradinhos aqui também abre uma caixa que dá a possibilidade de colocar os códigos já de uma cor específica. Abaixo temos esses painéis com alguns tipos de ajustes, bibliotecas de imagem. Como eu disse, dá para tirar e trabalhar com eles soltos aqui na sua tela. Se por acaso clicar e fechar algum deles também, não precisa se desesperar. É só vir aqui nessa opção em Windows e dar um reset na disposição que você está de tela. E tudo volta como estava. Deixa eu ajustar aqui. No canto superior direito de cada painel, podemos ver esses três risquinhos que eles têm algumas opções para configurar.
É claro que tem vários ajustes diferentes para cada um deles. Nessas setinhas aqui em cima podemos reduzir ou ampliar a exibição. Às vezes facilita quando precisamos usar uma tela menor e assim a área de trabalho fica um pouco mais ampla. E essas são as camadas, que talvez seja o painel mais importante, pois ele é o princípio básico da utilização do Photoshop. Para a gente entender melhor como funciona, eu vou colocar primeiro mais algumas imagens aqui do nosso arquivo para facilitar a explicação. Então, cada linha dessa, cada camada, representa um item, uma imagem que está colocada aqui na nossa área de trabalho. Você pode alterar a ordem delas, colocar por cima ou por baixo, arrastando com o mouse. Nesse ícone de olho, clicando aqui, você mostra ou oculta essa camada. Nessa opção aqui em cima, temos os modos de mesclagem. Eles misturam os conteúdos dessas camadas. Eles podem ser aplicados de diversas formas, alterando a luminosidade, as cores, as texturas de uma imagem. E dá para conseguir uns efeitos bem interessantes, como vocês podem ver. Nessas opções podemos mudar a opacidade de uma imagem ou somente do preenchimento. Percebam que conforme eu mudo os valores, altera a transparência da camada e aí eu consigo ver o que está por baixo. Essas opções são formas de bloqueio. Você pode travar uma camada enquanto mexe nas outras, para não ter aquele perigo de você tirar alguma coisa do lugar sem querer. Por exemplo, eu clico aqui e fica um cadeado na camada e eu não consigo tirar ela do lugar. Na parte inferior temos os estilos que podem ser aplicados também nas camadas. Por exemplo, sombra, borda. Eu clico aqui e ele abre essa caixa com várias opções. Então, por exemplo, eu posso pôr uma cor de sobreposição. Aqui também aplicar uma textura na imagem e diversas outras opções. Aqui embaixo ao lado temos a máscara de camada, que também é uma opção importante, que ela funciona assim. Quando você aciona esse botão com a camada selecionada, fica um retângulo branco aqui nela, que será a sua máscara. Aí você seleciona a tinta preta e com uma ferramenta de pintura você consegue apagar a imagem. Mas na verdade você vai fazer uma máscara, ou seja, aquele lugar onde você está pintando ali, ele vai ficar oculto na visualização. Ó, percebam aqui. Eu vou passando o pincel e a imagem vai apagando. Então, essa função ela é muito indicada para a gente fazer recortes nas imagens, né? Dá para ver na camada, ali naquele retângulo da máscara, que o desenho, a pintura que eu estou fazendo aqui, está ficando exatamente ali. E aí, para eu conseguir reconstruir a minha foto, eu uso a tinta branca. Ó, percebam aqui, eu vou voltando a imagem como era antes. Isso permite a gente fazer recortes sem perder a imagem original, porque se você errar ou quiser mudar depois, dá para fazer. Clicando com o botão direito do mouse também tem algumas opções da camada. Eu vou dar o Delete. Aqui temos os ajustes de cor, brilho, contraste, saturação. Por exemplo, eu vou clicar em brilho e contraste. Percebam que ele cria uma nova camada de ajuste. E esse efeito da camada vai atuar diretamente sobre todas as camadas que estão logo abaixo dela. Olha aqui. Tem também essa outra opção aqui para criar um grupo, ele cria uma pastinha, eu posso selecionar segurando o Shift, jogar todas as camadas dentro dela para ficar agrupada. Ó, eu consigo tirar a visualização de todas de uma vez só. Eu vou voltar aqui então. Essa outra opção para criar uma camada nova, vazia. Eu posso arrastar ela aqui então e jogar também no lixo se eu quiser descartar. Você pode ainda clicar com o botão direito do mouse em uma camada que tem várias opções. E aqui nesse ícone, no canto, se você clicar, como eu havia dito, tem várias daquelas funções do menu superior camada também. Um último conceito que eu vou mostrar ainda aqui nas camadas são os objetos inteligentes. O que seria isso? Não são objetos que vão fazer as coisas sozinhos por você, pelo menos não ainda. São camadas que contêm informações, dados de imagens ou vetores, ilustrações, e com ela o conteúdo original vai ser sempre preservado. Vocês perceberam que eu coloquei aqui as imagens do arquivo e elas ficaram com esse ícone que indica que é um objeto inteligente. Eu redimensionei a imagem para caber no layout. Se eu der um duplo clique aqui,
abre essa nova aba e vejam que a imagem mantém o seu aspecto original. Eu vou desenhar aqui e salvar com Ctrl S, e se eu voltar para o nosso layout, dá para ver que a alteração já foi aplicada. Ela é uma função muito útil, porque não importa o que eu fizer, sempre vai ter a imagem original. E você pode alterar o arquivo principal e aí as alterações já se aplicam no seu projeto. Isso permite trabalhar de maneira bem bacana, principalmente com arquivos vetoriais, do Illustrator, entre outras formas de aplicar. Eu posso fazer depois um vídeo também mais aprofundado sobre esse tópico. Partindo agora para as ferramentas, aqui na parte superior da caixa podemos ver essa setinha que você consegue mudar a forma de exibição, pode ser em uma linha ou duas. Você vai perceber também que o cursor do mouse ele se adapta a cada ferramenta que eu escolher. Em algumas delas, também dá para perceber que tem uma setinha bem pequena no canto que indica que a ferramenta tem mais opções além daquela principal que está destacada. Então, quando você clica e segura com o mouse, elas também aparecem. Tem ainda uma letra ao lado de cada opção, que é o atalho da ferramenta no teclado. Nessas versões mais novas de Photoshop, também quando a gente deixa o mouse parado em cima das ferramentas, dá para ver ali uma pequena animação que mostra exatamente o que a ferramenta faz. O que pode ser útil para quem está começando e ainda não se acostumou muito bem com a função de cada uma delas. Nessa primeira, a Move Tool, você consegue mover a imagem clicando diretamente nela e segurando com o mouse. Olha aqui. Tem alguns ajustes também que você consegue fazer na barra de controle. Você pode mover uma layer ou um grupo inteiro. Se você selecionar algumas layers juntas, também dá para alinhar à direita, à esquerda, pela base, através dessas funções. Abaixo temos a ferramenta de seleção com alguns formatos, retangular. Se eu clicar aqui, basta arrastar com o mouse e forma a seleção. Eu também posso fazer uma outra seleção aqui, segurando com o Shift, a elíptica. Se eu quiser apagar o que está na seleção, eu clico aqui na camada com o botão direito do mouse e vou em rasterizar. O que seria isso? Ela deixaria de ser um objeto inteligente e passaria a ser uma camada comum com uma imagem bitmap baseada em pixels, né? Aí eu consigo apagá-la. Só que é óbvio que ela vai perder a informação do arquivo original, então eu estou fazendo isso só para mostrar para vocês. Percebam que o ícone do objeto inteligente ele some quando eu aciono essa opção. Então eu deleto. Olha, ele deletou o que está dentro da seleção. Eu posso também ir no menu, Select, tem várias opções. Inverter a seleção, por exemplo, eu consigo deletar o que está ao redor das formas que eu criei. Eu vou dar o Ctrl Z para voltar. E aí eu posso dar o Ctrl D para cancelar a seleção. Tem aqui essa outra ferramenta, o laço, que também tem várias opções. Com ela você consegue criar uma seleção de modo livre, né, no formato que você quiser. Por exemplo, com a opção laço, aí eu consigo fazer o desenho que eu quiser e fechando aqui, ela forma a seleção. Eu posso usar essa outra opção do laço magnético, que a seleção ela vai aderindo conforme eu vou passando automaticamente à borda da imagem. E esse é o laço poligonal, que você consegue fazer a seleção traçando retas. Eu vou selecionar aqui uma imagem, e aí eu vou clicando nela e arrastando, fazendo pequenas retas. É uma ferramenta utilizada para fazer recortes também, então eu vou acelerar um pouco aqui para selecionar toda a imagem. Pronto, agora eu posso vir aqui na máscara de camadas e clicar. E como já está selecionado, ele vai fazer o recorte automaticamente. Viu? Deixa então eu jogar aqui para cima das outras camadas, para você ver que ficou... Logicamente que o recorte ele tem que ser mais refinado, né, para ficar bacana, mas eu fiz aqui de maneira bem simples, só para mostrar. Essa outra ferramenta de seleção, a varinha mágica, também tem algumas opções. Com ela você consegue selecionar uma área que tem a mesma cor ou tons semelhantes. É uma forma de seleção rápida, mas não funciona em todo tipo de imagem. Por exemplo, essa imagem aqui da Lua, esse fundo eu clico, aqui selecionou todo o fundo, mas também uma parte da Lua. Se eu diminuir um pouquinho a tolerância dos tons aqui na barra de controle, aí ele vai fazer uma seleção um pouco mais precisa. Aqui embaixo, temos algumas ferramentas de corte.
Esse aqui dá para cortar o layout que você está fazendo em uma área determinada. Eu clico e arrasto, seleciono, né, o local. Ele vai indicar o local que foi determinado, aí é só dar o OK. E aí ele corta, então, exatamente onde você selecionou. Eu vou voltar aqui também. Nessa ferramenta Frame Tool, dá para fazer uma máscara rápida com uma forma retangular ou circular, que você consegue selecionar aqui na barra de controle. Então, aí você clica também e arrasta em cima de uma imagem. Perceba, ele já faz uma máscara rápida no formato que você selecionou. Você consegue até movimentar a imagem dentro dessa máscara. Olha aqui. Bom, aqui embaixo temos algumas ferramentas de medição. Entre elas aqui, eu vou selecionar o conta-gotas, que você consegue pegar uma amostragem de cor de um determinado local, de uma imagem que tiver na sua área de trabalho, e aí você pode utilizar essa cor com as ferramentas de pintura. Quando passamos o conta-gotas por cima da imagem, você percebe que nesse círculo aqui fica mudando de cor, né? Ele já fica pegando a amostragem de diversos locais. Dá para ver também no painel lá na direita, no Color Picker, que fica mudando também a cor. E aí é só clicar e selecionar. Temos nesse aqui algumas ferramentas de retoque também. O pincel de recuperação. Ele é utilizado para tirar imperfeições, corrigir imagens, usado bastante em tratamento de pele, sabe aquelas espinhas que tem que tirar? Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui nesse céu estrelado. Deixa eu ajustar aqui a imagem. Tá vendo? Vejam essa estrela maior. Se eu precisasse sumir com ela, basta clicar só e pronto. O que ele faz? Ele considera os pixels que estavam ao redor do ponto que eu selecionei para encobrir aquele local da imagem com a nova informação de cor. Aqui mais alguns pontos. Eu vou voltar aqui então. Aqui ficam algumas ferramentas de pintura, né? Os pincéis, brushes. Com ele eu posso pintar o layout a partir da cor que tiver selecionada aqui nesse quadradinho, ó, que está na frente, né? Que seria a nossa cor de primeiro plano. Então eu posso pintar aqui, ó. Na barra de controle temos várias opções. Eu consigo mudar o tamanho do pincel, a dureza, né? Se o traço vai ficar mais desfocado ou mais nítido. Posso escolher também diversos formatos que já vêm como padrão, ou carregar outros pincéis e até criar também. Deixa eu dar um Ctrl Z agora para tirar, então. Temos aqui o carimbo, que também é uma ferramenta de retoque. Ele copia uma área selecionada, você clica segurando com o Alt na área e depois consegue passar para um outro local que deseja. Percebam, eu cliquei aqui nesses galhos, aí eu consigo passar essa área, eu vou passando o mouse aqui, ó, e eu consigo transferir a imagem de um lado para o outro. Ó. A ferramenta é muito utilizada para tratamento de imagens, para tirar imperfeições também e para duplicar objetos. Deixa eu voltar. Bom, a próxima aqui é o pincel do histórico. Ele serve para refazer a imagem de acordo com o estado anterior dela no histórico, que ficou gravado, né? Por exemplo, eu vou dar aqui um Ctrl Shift U para tirar a cor da imagem. Vai anotando aí esses atalhos, hein? E com o pincel do histórico, ó, passando, eu consigo voltar ao estado anterior que ela tinha. Por exemplo, ela estava colorida, aí eu vou passando, ele refaz esse estado anterior. Eu vou também dar um Ctrl Z. Aqui nessa opção também tem alguns formatos de borracha. Obviamente ela serve para apagar, né? É só ir passando aqui na imagem. Se eu tirar a visualização da camada de fundo, aí ficam esses quadradinhos indicando que está transparente, né? Que não tem nenhuma camada no fundo. Então, ali na barra de controle também tem várias opções, assim como nos brushes, de tamanho, formato. Lembrando que ela não apaga diretamente os objetos inteligentes, né? Eles precisam estar rasterizados.
Aqui algumas ferramentas de pintura. Essa aqui é gradiente ou degradê. Ela permite criar um preenchimento de cor que se transforma gradualmente em outra, né? Ou várias delas. Ó, por exemplo, aqui eu faço, ó, tá vendo? Ele usou a cor de primeiro plano e a cor de fundo e fez essa fusão com as cores, né? Na barra de controle tem várias pré-definições, formatos prontos, mas você também pode criar. Aqui na barra também tem algumas formas que o efeito pode ser aplicado, né? Linear, radial, uma faixa. Aqui essa outra ferramenta da mesma opção é a lata de tinta, que ela despeja simplesmente uma cor numa área específica, selecionada, e sobre uma área com uma cor única, ou tons semelhantes, né? Aqui estava inteiro branco, eu pintei com o preto. Também dá para escolher ali na barra a tolerância dos tons, né? Assim como a gente fez com a varinha mágica. E é possível também aplicar texturas mudando ali nas opções. Abaixo tem mais algumas ferramentas de retoque, né? O Blur, aqui, que é o desfocar. O Sharpen, para conseguir trabalhar a nitidez da imagem. E o Borrar. Eu vou mostrar essa opção de borrar, que... Deixa eu pegar aqui a imagem. A gente passa aqui, ó, tá vendo? É uma opção muito usada para quem trabalha com pintura digital, porque parece realmente que você está esticando a tinta, né? Deixa eu voltar. Aqui logo abaixo temos algumas outras ferramentas de retoque, né? Essa primeira é subexposição. Você vai conseguir iluminar a imagem. Eu vou pegar essa primeira imagem aqui do ET. Vou rasterizar também para conseguir aplicar o efeito. E olha, quando eu passo, ela ilumina os pontos da imagem, ó, onde eu estou passando. Essa outra ferramenta, a superexposição, para escurecer a imagem. Então, ó, onde eu vou passando, vão ficando pontos mais escuros. E essa outra ferramenta, aqui na mesma opção, a esponja, a gente vai passando aqui, tirando a cor da imagem, né? Deixando ela dessaturada, tirando a saturação das cores. Aqui temos a Pen Tool, também com várias opções, a caneta do Photoshop, né? Que você consegue desenhar formas, shapes, ou um recorte também, um path. Com ela é possível criar diversas formas, né? Você vai clicando e traçando essas retas e fazendo o seu desenho. E aí eu vou desenhar aqui uma outra forma. Aqui também, se você clicar e arrastar, ele cria essas curvas, né? Essas alças que você consegue ajustar. E aí realmente dá para criar qualquer tipo de forma. Aqui na barra de controle tem uma série de opções. Por exemplo, eu posso tirar a borda, mudar o preenchimento, a cor de preenchimento. Aqui eu vou mudar também o preenchimento. Tirar a borda. Se eu clicar na forma, dá para redimensionar também, ficam esses pontos para eu conseguir ajustar como qualquer outra imagem. Vou apagar essas duas formas, deixar só essa. A próxima é a ferramenta de texto. Então também perceba que tem várias opções. Quando você pega ela e clica no layout, ela já adiciona um texto de demarcação, Lorem Ipsum. Ele é um texto genérico, né? Quando você não tem ainda o texto final, aí você deixa ele apenas para demarcar o layout. Eu vou digitar aqui uma palavra para a gente poder mexer. Agora eu vou mudar de cor. Também eu consigo redimensionar. E dou o OK. Com a mesma ferramenta, se você clicar e arrastar, você cria um parágrafo. Deixa eu ajeitar. Aqui na barra de controle, eu consigo mudar o tamanho do texto.
Mudar também o alinhamento ao centro, à direita, à esquerda. E ainda mudar as fontes, né? Perceba que quando eu passo por cima delas, automaticamente elas já alteram no layout. Então eu consigo fazer uma pré-visualização sem necessariamente ficar colocando elas. Então dá para fazendo esse teste antes de inserir no layout. Aqui também temos essas setas de seleção. Você consegue selecionar os pets, shapes, esses pontos aqui, para você conseguir alterar as formas que foram criadas, né, para fazer alguns ajustes mais refinados nesses desenhos. E é só ir alterando de acordo com a necessidade. E nessa opção tem alguns formatos, né, de shape já prontos, que é só aplicar, né, arrastar e puxar para determinar o tamanho. Tem várias formas. Aqui aparece um painel também de propriedades, que você consegue ajustar o preenchimento, a borda, o tamanho. Vou fazer mais uma aqui. Então também facilita bastante esses formatos já pré-determinados. Essa próxima ferramenta, a mão, Hand Tool, que, deixa eu aumentar aqui, você consegue se deslocar pela imagem clicando e segurando. Ó. Quando você estiver trabalhando com ela, com a imagem bem grande, aí você consegue se deslocar por ela. Abaixo tem a ferramenta Zoom, que dá para aumentar e diminuir a imagem, né? Tem ali na barra de controle também tem dois atalhos bem fáceis que você consegue utilizar, que é o Ctrl+, para aumentar e o Ctrl- para diminuir. E um outro que é mais fácil ainda, que é só você segurar o Alt e aí com a rodinha do mouse você rola para frente e para trás para dar o zoom. Agora eu vou tirar primeiro todos esses itens que a gente adicionou. E aqui embaixo também dá para selecionar as cores, assim como lá nos painéis. Esse quadradinho que está na frente seria a cor em primeiro plano, foreground, né, para pintura, utilizar com balde de tinta, com as ferramentas de texto. E esse quadradinho de trás seria a cor de fundo, background, né? Se você clicar nessa setinha, também dá para inverter as cores. Essa outra ferramenta, a gente consegue fazer uma máscara rápida. Eu vou pintar aqui a imagem com a tinta preta. E aí, quando eu clico novamente nessa opção, percebam que ele já fica a seleção do lugar onde eu desenhei. Aí eu posso inverter essa seleção e aí deletar se eu quiser, ou clicar na máscara de camada também, para fazer o recorte em uma imagem, por exemplo. E por fim, os modos de exibição da tela, você consegue ver também em tela cheia. Se quiser observar o layout também sozinho, sem todas essas caixas, os painéis, é só clicar aqui. Aqui embaixo, no rodapé, ainda tem essa informação que mostra a porcentagem do zoom que você está utilizando na imagem. E também dá para visualizar algumas informações, as especificações do seu arquivo. Bom, e essa foi então uma visão geral. Eu sei que é bastante coisa, mas vamos ter a oportunidade de ver cada etapa separadamente em outros vídeos. Eu vou soltar também um vídeo com um primeiro exercício utilizando essas imagens que eu mostrei aqui. Esse é o resultado que vocês estão vendo na tela. Então, se você é interessado no assunto, quer saber mais sobre Photoshop, fica ligado aqui no canal. Bom, é isso aí. Essa é uma apresentação básica. Tem muitos itens, conceitos, nomenclaturas que precisam ser aprofundados para que você consiga ter um entendimento melhor. Mas a dica que eu dou é para não querer abraçar tudo de uma vez. Comece com exercícios pontuais, talvez criando peças simples, que usam poucas ferramentas, sem tantos efeitos, só para você sentir que está começando a produzir e finalizar algo. Nesse meio tempo você vai testando cada funcionalidade, ferramenta e assim vai avançando aos poucos. Se inscreve aqui então, deixa um joinha se você gostou do vídeo e toca no sininho lá para ver também tudo que vai sair em breve. Até a próxima, valeu, obrigadão!